Queridos irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui mais uma vez. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Testemunhos e esse já é o terceiro vídeo dessa série de mensagens e eu estou muito feliz porque você está aqui mais uma vez e eu tenho certeza que através do testemunho que eu vou contar para vocês hoje, que é um testemunho de cura, todas as curas que o Senhor Jesus já fez na minha vida até hoje, tenho certeza que através desse testemunho você vai ser edificado mais uma vez pelo poder do Espírito Santo de Deus que me tornou uma testemunha de Jesus. Exatamente isso que Deus faz em nossas vidas. E que bom que você está aqui. Que bom, né? Glória a Deus por mais esta rica oportunidade. E eu convido você a ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado mais uma vez. Amém? Então vamos entrar, né? Já vamos direto para esse assunto. É um assunto, assim, bem interessante, maravilhoso. É algo sobrenatural. E Deus me salvou para que eu não fosse apenas uma pregadora, mas para principalmente eu me tornar uma testemunha. A testemunha, ela não fala só sobre o que ela aprendeu, mas a testemunha, ela tem um papel fundamental no reino de Deus. Por quê? A testemunha fala daquilo que ela viu, daquilo que ela experimentou, daquilo que ela vivenciou. E é isso que eu tenho feito aqui nesses dias, onde nós estamos com essa série de mensagens, e por conta disso, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de testemunhos, ok? Então, se você não for inscrito, já aproveita para se inscrever aqui nesse canal. Aqui você vai encontrar muitas ministrações da Palavra de Deus. E não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se essa palavra falar com você e compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Tenho certeza que essa palavra vai ser de edificação para a vida de outros também, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Bom, como eu já disse para vocês, eu sou uma pessoa que tenho experimentado e vivido de maneira bem gloriosa da presença de Deus nos meus dias. E desde o primeiro momento onde eu entreguei a minha vida para Jesus, naquela noite em que eu entreguei a minha vida para Jesus, recebi Ele como meu único e suficiente Salvador, eu já pude experimentar os seus milagres sobrenaturais sobre a minha vida. O primeiro milagre que Jesus fez na minha vida foi me curar da insônia que eu estava. Se você estava aqui, né, se você assistiu o vídeo passado, você pôde ver, contemplar eu contando para você como que foi o dia em que o Senhor Jesus entrou na minha vida. Você pôde contemplar que eu contei lá que haviam dias que eu ainda não estava, que eu não estava dormindo mais, que eu não estava conseguindo ter descanso, que eu estava com uma insônia, sofrendo com muitos sustos, muita agonia no meu peito, e eu não conseguia dormir direito. Então, justamente naquela noite, naquele dia em que Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida, eu consegui dormir o sono do justo. Esse foi o primeiro milagre de todos. É claro que maior do que o milagre da salvação não existe. Mas falando sobre cura física e cura emocional, que eu vou falar mais para frente com vocês, esse foi o primeiro milagre palpável que eu pude experimentar, porque havia meses que eu não dormia direito, haviam meses que eu não sabia o que era deitar em paz e descansar uma noite toda de sono sem que eu tivesse pesadelos ou pontadas no peito, seguida por várias horas tentando dormir rolando na cama. Então o Senhor Jesus já naquela noite me deu uma noite de sono assim que, honestamente, eu tenho experimentado há muitos anos, desde aquele dia, que é o sono do justo. Talvez você está aqui me ouvindo e é uma pessoa que está sofrendo aí com insônia, já fique sabendo que o Senhor Jesus é a cura para a insônia. Sim, Ele pode aliviar o nosso fardo pesado, tantas coisas que vão acumulando nas nossas costas, não é verdade? E isso começa a abalar as nossas noites de sono. Então, eu quero dizer para você, se você crer, o Senhor Jesus pode te libertar dessa insônia. Ele pode curar você e te estabelecer novamente num sono tranquilo. Todas as vezes que você deitar, você poder ter a reparação, né? Viver isso, experimentar disso é algo glorioso
e nunca vimos uma humanidade sofrer tanto para dormir quanto nos dias atuais. Então acredito que é muito importante eu contar para vocês esse testemunho onde o Senhor Jesus operou nas minhas noites de sono, e glória a Deus por isso. Bom, irmãos, comecei a caminhar com o Senhor, experimentando da sua maravilhosa salvação na minha vida. Foram dias incríveis, dias de muita novidade. E pouco a pouco eu pude ver, naquela mesma semana, o Senhor vindo sobre a minha vida, restabelecendo a minha saúde por completo. Algo que eu compartilhei de maneira bem superficial com vocês é que, quando eu era uma criança profundamente doente, muito enferma. Eu sofria com alergias alimentares e na época as pessoas não sabiam o que era. Então a minha tendência era ir e vir de hospitais o tempo todo, desde quando eu era bebê. Os meus pais que sabem contar melhor essa história, né? Porque no final das contas eu não consigo contar com detalhes, porque eu era apenas um bebê, claro. Mas pelo pouco que as pessoas já me contaram, era uma situação completamente difícil. E por conta da escassez financeira e a escassez de conhecimento na época também, então era algo muito grave. Era difícil, não conseguiam encontrar um tratamento e uma resposta para aquelas enfermidades constantes. E aí por conta disso eu cresci sendo uma criança extremamente enferma e doente. Então eu ouvia com frequência palavras dizendo: olha, a Letícia é muito doentinha, ela é muito fraquinha, ela é muito tadinha. Olha como ela é pequenininha, né? Só esse tipo de palavra que eu consegui ouvir. Porque, de fato, era o que eu experimentava na minha vida. A própria reação fisiológica, né? O meu próprio físico fazia com que eu fosse conhecida dessa forma. Então, eu cresci e cheguei ali na fase da adolescência, como eu compartilhei com vocês, com todas aquelas situações, né, que eu fui buscar nas drogas e tudo mais, que eu já contei para vocês. Eu experimentava desde a infância e ali na pré-adolescência, principalmente, com crises de ansiedade muito fortes, ataques de pânico profundamente complicados. Era uma situação, irmãos, que eu vivia, era uma situação profundamente complicada. E se você está aqui me acompanhando e você já sentiu, né, que fosse uma única vez uma crise de ansiedade, você sabe exatamente do que eu estou falando. Só a pessoa que sente esse tipo tem esse tipo de sensação, melhor dizendo, pode medir aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Porque hoje nós estamos vivendo a era da ansiedade. Nós ouvimos muito as pessoas falarem sobre ansiedade, sobre depressão, e a sociedade está cada vez mais doente. E eu, infelizmente, por conta de várias situações que me aconteceram na infância, e uma delas por conta dessas constantes enfermidades que eu enfrentava desde criança, eu cheguei na fase da pré-adolescência e da adolescência sofrendo com ataques terríveis. Eu me lembro que ainda na fase de criança, eu me lembro várias vezes, ixi, eu já perdi o número, irmãos, de quantas vezes isso me aconteceu. Onde as pessoas falavam para mim que a gente ia fazer um passeio de carro. E só de pensar na possibilidade de ter que entrar em um veículo para ir em algum lugar, eu já começava a sentir ansiedade. Eu não sei, mas acredito eu, hoje, olhando para trás, eu acredito que foi por conta da quantidade de idas e vindas em viagens, aqui dentro da cidade também, de ambulância, quando eu era bebê e já ali antes dos meus 5 anos de idade. Eu acredito que aquilo ali gerou um trauma tão profundo que todas as vezes que alguém falava de um carro, que eu tinha que entrar num ônibus, ou que eu tinha que entrar num carro para fazer algum tipo de viagem, ou algum tipo de passeio, até mesmo dentro da cidade, aquilo para mim era o fim do mundo. Para mim aquilo era o fim do mundo. E eu começava a ter palpitações. A minha família é testemunha disso. E foi algo que eles viram eu passando por isso durante muitos anos. Então, eu sentia como se fosse a sensação de desmaio. E de fato não era apenas uma ansiedade normal, que é a ansiedade que a gente sente quando a gente está prestes a realizar alguma coisa, prestes a conhecer um lugar novo, prestes a apresentar um trabalho. Não era esse tipo de
de ansiedade. Era uma ansiedade que literalmente virava uma crise e eu começava literalmente a ter reações físicas. Não era só uma sensação de desmaio. De fato, eu chegava a vomitar, eu chegava a ter crises de diarreia muito fortes, tudo por conta de ansiedade. Então eu tinha isso frequentemente, era algo frequente, perdi o número de vezes que eu sofria com isso e isso desencadeava em mim as crises de pânico tão fortes que eu tinha medo de falar com as pessoas, eu tinha medo de ir para lugares onde tinham mais pessoas, eu tinha medo de ter que enfrentar situações novas, eu tinha medo de novidade, eu tinha medo de tudo. Isso foi desenvolvendo em mim um pânico pela própria vida, pela própria existência. Eu tinha medo de tudo, irmãos. Isso foi desenvolvendo em mim um pavor tão intenso que eu não sabia lidar com aquilo, que me consumia completamente. E uma parte, confesso para vocês, uma parte de todas aquelas atitudes que eu tomei na fase da minha adolescência se deram também na minha busca por fugir dessa minha realidade. Eu queria fugir dessa realidade porque, como eu não tinha controle sobre mim mesma, eu queria buscar alguma coisa que me trouxesse mais controle, entende? E aí eu acabava perdendo o controle. Olha que loucura, era uma loucura a forma como eu vivia, completamente sem instrução nenhuma e completamente perdida e enferma, porque de tempos em tempos, irmãos, era coisa muito frequente, era algo assim, todo mês eu passava mal, todo mês eu ficava doente, todo mês me acontecia alguma coisa e o meu corpo tinha reações físicas terríveis e eu ia parar no hospital. E eu me lembro uma vez que o médico virou para mim e falou: olha, você tem medo de morrer? Porque ele não estava encontrando o que era o problema real. E eu falei para ele, isso eu já estava bem mais velho, já estava assim, com quase 19 anos de idade, já estava com 18. E eu falei para ele: olha, eu tenho medo de passar mal, o meu medo é de passar mal, não é medo de morrer, é medo de passar mal. Então, irmãos, eu tinha um medo profundo de ficar doente, porque a minha infância e adolescência inteira foi banhada por enfermidades. Quando eu não estava sob o efeito de tudo aquilo que eu já contei para vocês nos outros vídeos, eu estava doente. Então a minha vida se tornou uma vida muito pesada. Era algo muito pesado, muito sofrido. E eu me lembro de pensar que a minha vida não tinha motivo, que não havia motivo para a minha existência. Eu cheguei a pensar isso várias vezes. Eu pensava: gente, será que é isso que eu tenho para mim? Será que a minha vida é só isso? Será que eu nasci para ser uma pessoa enferma e doente? Será que eu nasci para ser dessa forma? Eu cheguei a pensar isso várias vezes. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, como eu contei para vocês, e de imediato, sem eu pedir, o Senhor Jesus já me libertou daquela insônia que eu estava sofrendo há muitos meses. Eu percebi que eu poderia ser curada de várias coisas. Mas na primeira semana, sabe o que mais me chamou a atenção? Também foi que, vocês se lembram que eu contei que saíram feridas por todo o meu corpo, né? Essa parte aqui de dentro saiu feridas na minha garganta, no céu da boca, na língua, na boca inteira eu tinha feridas abertas por conta que a minha imunidade caiu demais por conta da situação em que eu me encontrava. Então, já naquela primeira semana, logo após a minha insônia ter sido resolvida, o que aconteceu foi que aquelas enfermidades internas que eu estava sofrendo há muitos dias começaram a cicatrizar. Tudo começou a cicatrizar. A partir do momento em que eu entreguei minha vida para Cristo, eu me lembro, foi no início da semana. Aí aconteceu o quê? As curas começaram a acontecer. O meu corpo começou a corresponder àquela salvação que havia chegado sobre a minha vida. O poder sobrenatural de Jesus Cristo estava me curando de dentro para fora. E os vômitos cortaram, não tive mais vômitos. Cortou as diarreias, cortaram. A minha garganta e a boca começou a cicatrizar naturalmente. Eu não estava sofrendo mais com insônia.
As dores de cabeça que eu estava há muitos dias sumiram. Aquela depressão que eu estava acamada, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? No outro dia, depois que eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja. Da noite para o dia, Jesus mudou completamente a minha situação. Eu estava fisicamente muito debilitada. Dentro de poucos dias, a minha saúde começou a ser restabelecida. E as minhas emoções, irmãos, naquela noite ali começaram a ser tocadas pelo poder sobrenatural de Deus. Tanto é que a depressão, ela saiu como se tivesse arrancado com a mão. A sensação que eu tenho quando eu lembro daquela noite foi que o Senhor Jesus literalmente arrancou com as mãos. Arrancou com as mãos aquela depressão que eu me encontrava e agora eu tinha desejo de viver. Desejo de me levantar daquela cama, desejo de tomar um banho, desejo de comer, de me alimentar, de viver. Foi reestabelecido novamente sobre mim. O desejo e a vontade, a esperança de vida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Jesus é maravilhoso. E eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, talvez você está aí aprisionado dentro de um quarto escuro, com depressão. Talvez você é alguém que estava na mesma situação que eu me encontrava. Eu quero dizer para você que Jesus pode arrancar você desse lugar tenebroso. Ele pode tirar de dentro da sua alma essa opressão que você sente, essa tristeza profunda, esse senso de que a vida não vale de nada, eu não presto para nada. Sabe aquela sensação que nós pensamos que de que vale a minha vida? De que vale a minha vida? Sabe tudo isso? O Senhor Jesus tem poder para arrancar de dentro de você. Basta você crer. Basta você crer. Na noite em que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu creio no poder dele para me salvar e me libertar daquela situação. Me curar completamente. E sabe o que aconteceu nos dias demais? Irmãos, foram curas atrás de mais curas. Sabe o que aconteceu com a ansiedade que eu sentia só de entrar dentro de um carro, de pensar, irmãos, só de pensar que eu ia ter que entrar dentro de um carro, que eu passava tão mal? Eu senti o Senhor Jesus arrancando aquilo foi se dissipando. Aquelas crises de ansiedade foram indo embora. O Senhor Jesus foi arrancando de dentro de mim toda a depressão. Ele foi arrancando toda a crise de ansiedade. Ele foi arrancando todo o pânico que eu sentia. E sabe como que eu percebi isso? Foi quando eu fui fazer a primeira viagem com os irmãos para uma outra congregação, aqui mesmo, pertinho de Rio Verde, e que eu não precisei tomar nenhum remédio para náuseas, porque toda vez que eu tinha que entrar no carro, eu tinha que viver à custa de remédio, irmãos. Eu vivia à base de remédios. E aí aconteceu o quê? Eu falei, Senhor, eu tomo posse da minha cura, e eu não vou tomar esse remédio. Irmãos, eu entrei no carro e eu fui, e fiz uma viagem maravilhosa, tanto de ida quanto de volta. De lá para cá comecei a viajar com os irmãos, e eles me levavam aqui nas cidadezinhas próximas, e eu percebi que aquela ansiedade, aquele medo, aquele pavor que eu sentia, tinha se dissipado completamente. Tinha se dissipado, irmãos. Foi algo que foi milagroso, foi algo que o Senhor Jesus arrancou de dentro de mim. Ele arrancou completamente. Tanto é que eu passei a andar em vários veículos com vários irmãos de todas as formas. E nunca mais, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus, eu sofri com essas crises de pânico que me davam por conta de carro, de viajar, de essas coisas. E outra coisa também, falar em público. Meu Deus, que pavor que eu sentia, a sensação de desmaio, uma sensação terrível que eu acho que a maioria das pessoas sentem. Que eu pensava que eu ia de fato dar um desmaio. O Senhor Jesus arrancou completamente, me tornou uma pregadora da palavra de Deus. É claro que eu comecei cantando, olha só, uma pessoa que nunca tinha cantado na vida, agora estava ali, a pessoa que morria de medo de falar em público, agora estava cantando. Ah, só o Senhor Jesus para fazer esse tipo de coisa, meus irmãos, só Ele para fazer esse tipo de coisa. E eu comecei a viver essa liberdade que começava de dentro para fora, que fluía de dentro para fora, que começou a superabundar sobre a minha vida.
algo glorioso da parte do Senhor. E é interessante olhar para dentro da minha história, olhar para dentro da minha história e poder glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus realizou todos esses milagres na minha vida, todas essas concretizações, e foi algo assim tão rápido, foi algo tão rápido, tão intenso, tão profundo, tão grandioso, que fez total diferença na minha vida, total diferença na minha vida, total. E é interessante olhar ao longo de todos esses anos que eu tenho vivido com o Senhor, ao longo de todos esses anos que eu tenho vivido com Ele, eu tenho experimentado curas extraordinárias, irmãos. Sabe? Poder ver o Espírito Santo clareando as áreas dentro do meu ser que ainda precisam ser curadas, que precisavam ser curadas, e trazendo para que Jesus pudesse curar tudo isso, é algo majestoso, é algo glorioso que só Deus tem poder de fazer. Só Ele pode fazer em nossas vidas. Quantas pessoas vivem uma vida de enfermidades porque desacreditam do poder curador que há no nome de Jesus? Sabe o que a palavra de Deus diz? Sabe o que a palavra de Deus diz acerca disso? Certamente o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a cura física é um benefício do sacrifício de Jesus na cruz. Mas Deus não vai fazer nada além daquilo que você acredita que Ele é capaz de fazer. Por que eu fui completamente liberta das crises de ansiedade, dos ataques de pânico que eu sentia? Aquelas coisas absurdas que eu sentia. Nossa, irmãos, era terrível, era terrível, era terrível. Eu tomava medicações, viu? Acho que é bom enfatizar isso. Na época, antes de eu ser curada pelo Senhor, eu cheguei a tomar muitas medicações, porque eu sentia uma ira fora do comum. Eu sentia um ódio dentro de mim tão grande que hoje eu entendo que era possessões demoníacas, que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a minha libertação. Mas eu sentia uma ira, então eu vivia à base de medicamentos, irmãos. Eu tinha que tomar calmantes o tempo todo, eram remédios para náuseas o tempo todo, eram remédios para diarreias crônicas que eu tinha, eram medicações que eu tomava para dor de cabeça constante. Eu me sentia doente, enferma o tempo todo. Então eu tomava remédios antidepressivos, eu tomava. Eu tentei, eu fui no psicólogo, eu passei por terapia, sim. Sim, eu fui no psiquiatra também, sim. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Quando eu entreguei minha vida para Jesus, naquela noite tão gloriosa que o Senhor me encontrou completamente perdida, e eu pude experimentar toda a graça, irmãos, isso é graça. Toda a graça curadora dele sendo derramada sobre mim dia após dia, de uma maneira tão rápida e tão intensa. Eu percebi que tudo que o homem pode fazer pelo homem é limitado demais diante daquilo que o próprio Jesus Cristo é capaz de fazer na vida de alguém. Isso eu pude experimentar e eu posso comprovar para você. E tem uma nuvem de testemunhas que são os meus amigos e os meus parentes que viram a minha situação até os meus 19 anos de idade, que foi quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eles viram a forma que eu vivia, o jeito que eu era, e eles sabem muito bem o que Jesus fez na minha vida, o que Ele fez, e coisas gloriosas Ele tem feito, irmãos. Em um outro vídeo eu quero compartilhar com vocês a questão do medo, a libertação do medo. Vou contar para vocês detalhadamente, mas por hora eu quero testemunhar para vocês sobre essas curas tão maravilhosas que o Senhor fez. O Senhor curou as minhas emoções. Eu era uma pessoa profundamente carente, uma pessoa completamente frustrada nos relacionamentos, era uma pessoa dependente emocional, era uma mulher que dependia demais das pessoas, dependia demais de coisas, de situações. A minha alma era uma alma completamente enferma, uma alma enferma, completamente enferma. E de lá para cá, ao longo desses 12 anos com o Senhor Jesus,
O Senhor tem curado a minha alma, irmãos. Tem me tornado uma mulher madura. O Senhor tem suprido todo esse vazio existencial que havia dentro de mim e tem gerado cura profunda dentro de mim, irmãos. Várias e várias situações Ele permitiu que eu enfrentasse, clareando áreas dentro de mim que eu ainda não via, me libertando de traumas que eu vou contar no próximo vídeo, trazendo completude, trazendo plenitude de vida, satisfação completa para dentro de mim, me sarando nas minhas emoções. Então, por conta de tudo isso que o Senhor Jesus tem feito na minha vida, é que eu posso me tornar uma testemunha. É por conta de tudo isso que você sente a autoridade da parte de Deus fluindo quando eu ministro a palavra de Deus e falo sobre tudo isso para você. Sabia? Porque eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Eu estou falando de algo que eu vivenciei. E é a sua fé que vai determinar o milagre que você vai receber na sua vida. Existem muitos lugares que eu ainda quero ser curada. Tem muitos lugares dentro de mim que eu ainda quero experimentar a libertação plena. Eu quero viver tudo que Deus tem preparado para mim. Porque a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. E eu quero desafiar você que está aqui me ouvindo. Se você é alguém que tem sofrido com prisões, feridas abertas, por falta de perdão, pessoas feriram você. Talvez você, por conta de situações que você sofreu durante toda a sua vida, se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa depressiva, se tornou uma pessoa ansiosa, preocupada. Eu quero desafiar você a você ir até Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue, diz a palavra de Deus, ela ouvindo falar de Jesus, então ela decidiu ir até ele e ela tocou na orla do manto. E na hora saiu virtude de Jesus e ela foi imediatamente curada. Imediatamente ela foi curada. Eu desafio você a você crer nisso que eu estou testemunhando aqui para você e você buscar a Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente do que tudo aquilo, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. As coisas que Deus tem preparado para nós nem chegou no nosso coração, diz a palavra de Deus. Nossos olhos não viram, nossos ouvidos nunca ouviram as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas nós precisamos crer, irmãos, e ir até Ele. E ir até Ele. Quem dá o passo somos nós. Naquele dia, o Senhor Jesus entrou na minha vida. E eu disse, Senhor, eu recebo, eu me rendo, eu aceito, eu quero o Senhor na minha vida. Irmãos, tenho vivido dias gloriosos. No ano passado eu fiz uma bateria de exames. E todos os anos em que eu fazia os meus exames, de rotina, porque tem algumas restrições alimentares, eu sempre faltava alguma coisa. Sempre estava faltando uma vitamina, sempre estava faltando alguma coisa, estava desregulado, alguma coisa estava faltando, sempre tinha que fazer suplementação, eu sempre tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que tomar algum tipo de medicação para ajudar meu organismo no pleno funcionamento, e eu sempre sofria com muitas reações, né, por conta de alimentação. Então, no ano passado, quando eu fui fazer a minha bateria de exames, fiz exame de tudo quanto é jeito, irmãos, que você pensar, fiz todos os meus exames, e para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, eu não precisei fazer nenhum tipo de reposição. Todo o meu organismo estava funcionando perfeitamente. Não havia inflamação, não havia infecção nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de inflamação. Não havia nenhum tipo de falta de algum tipo de nutriente ou de alguma vitamina ou de seja lá o que for, que eu não sei nem repetir as palavras direito, mas a médica virou para mim e falou assim, há muito tempo eu não vi uma pessoa tão saudável quanto você. Todas as mulheres que vêm aqui, elas têm algum tipo de enfermidade, e essa é a primeira vez que eu tô vendo desde muito tempo uma mulher que não tem nenhum tipo de inflamação, infecção ou faltando algum tipo de nutriente no organismo. E ela me perguntou, como você se sente? E eu falei, eu me sinto muito bem. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Irmãos, eu quero dizer para vocês,
A fonte de toda a nossa cura física e emocional é o próprio Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda essa plenitude que nós podemos experimentar no nosso corpo físico e nas nossas emoções. Mas você precisa crer nele. Eu sou testemunha do poder curador que há em Cristo Jesus e eu convido você a experimentar isso também por meio da sua fé. Glória a Deus! Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Eu agradeço a Deus pela oportunidade de testemunhar isso para você. E eu espero que você, minha irmã, meu irmão que está aqui me ouvindo, possa usar essa fé que Jesus te deu e não aceitar as enfermidades sobre o seu corpo físico e sobre as suas emoções. Deus tem cura para a sua alma, Deus tem cura para o seu corpo e libertação para você. No próximo vídeo, eu quero encerrar essa série de mensagens testemunhando para vocês como o Senhor Jesus me libertou, exatamente. Vou contar para vocês sobre libertação e espero que vocês continuem aqui. E na semana que vem, se Deus permitir, eu trago o próximo vídeo para vocês. Tá ok? Não se esqueça, deixa um comentário aqui embaixo se essa palavra falou com você. Deixe o seu like e compartilhe essa palavra com os seus amigos, que eu tenho certeza que vai edificar a vida deles. Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus permitir.